Ok, pessoal, vamos lá então, dar prosseguimento aí ao nosso conteúdo, né? Aula passada a gente começou a trabalhar com tratamento de exceções, ok? Então a gente está seguindo capítulo 14 aqui desse material. E o que a gente viu até agora? A gente viu que o Java tem dois tipos de erro, né? Que são da classe Throwable. Os erros, eles podem ser exception e pode ser um error, tá? Qual a diferença dos dois? É que o error, ele não é tratável. Você não pode capturar, interceptar um error e dar prosseguimento à execução do teu programa, do teu código. Já a exception não. É um erro que é tratável. Você pode capturar no momento em que ela ocorre, dar um tratamento a ela e o teu programa pode prosseguir com a execução normalmente, tá? E aí a gente viu dois tipos de lançamento, né? De exception. Professor, Oi, a lista do Uri já tá lá, né? Acabei de chegar, não sei se o senhor tá falando sobre isso. tô não, cara. Tô fazendo a revisão da aula passada. Tá, aí. Que eu já queria começar a fazer ou o senhor só vai liberar mais tarde? Só vou liberar mais tarde, Davi, quando eu finalizar aqui. Tranquilo, Beleza? professor. Tranquilo. Jóia. Bom, então... peraí, onde é que eu estava? Só voltando aqui. Pessoal, vou pedir para quando tiverem dúvidas, por favor, colocar no chat, ou então levantar a mão, tá? Que aí quando interrompe realmente fica ruim. Perco a linha do raciocínio aqui. Tá, então a gente estava falando dos dois tipos de exception, né? De erros. Exception e o error. E aí a gente viu que a gente pode, né, disparar uma exception, uma exceção. Tá? E a gente dispara a exception com o comando throw. Você cria uma exception, né? A exception é um objeto, e aí você dispara, você lança esse erro, essa exception. E quando uma exception é disparada, você pode capturar usando o comando try-catch. Então foi isso que a gente viu na aula passada. Quando você não trata o comando, né, a exception dentro do teu método, você vai informar isso lá na assinatura da função. Né? Então o código que a gente fez aqui, a gente tem a nossa classe aqui conta, né, onde a gente vai receber um valor que vai ser depositado. Se o valor for menor do que zero, a gente vai disparar uma exception, né? E aí eu não estou tratando essa exception dentro do meu método. E aí eu vou avisar isso, eu vou sinalizar isso com esse throws exception na assinatura do método. Então quem for usar o meu método vai se deparar com uma mensagem de erro informando que eu preciso fazer o tratamento adequado, tá? Então isso aqui foi o que a gente chegou a ver na aula passada. Vamos ver aqui. Diga aí, Davi Castelo, pode falar. Eu já falei, professor, a questão das questões do Uri. Ah, beleza. Davi Liberato, pode falar. Dá para eu tratar o erro se eu não declarar lá o throws na assinatura do método? Dá. Só que se você não declara aqui, como a gente viu isso aqui na aula passada, né? Se eu não declarar aqui, na assinatura do método, o que é que vai acontecer? Se eu não tiver aqui um try catch,
eu nem consigo chamar esse método. Ele vai dar um erro. Ok. Pronto. Se eu não chamar, se eu não informar isso daqui no meu método, o que é que vai acontecer? E eu não fizer o tratamento desse método, desse exception dentro do meu método, o que é que vai acontecer? A pessoa que vai usar o método que eu criei, ela pode simplesmente chamar o método e não se preocupar com esse tipo de coisa. Tá? Então ela vai ficar desavisada. Então imagina, Davi, a seguinte situação. Tu pediu para eu fazer essa classe, deposita, eu fiz e te dei a classe. Só que eu não te disse que se você passar um valor negativo, ela vai dar erro. Eu não falei isso para você, tá? Lembrando, pessoal, que quando você disponibiliza, né, um projeto, um software, você pode ou não dar o código fonte dela, né? E mesmo que você dê o código fonte, você não vai olhar o código fonte do cara, né? Você simplesmente vai usar, você quer só ver quais são os métodos da classe e o que eles retornam, o que eles fazem. Como o cara implementou, você não vai ver, né? Você não olha. Então, na prática é isso. Então, eu fiz a minha classe, entreguei para você e disse, Davi, tá aí, pode usar a deposita para depositar valor. Aí, inadvertidamente, o que é que vai acontecer? Você vai chamar aqui o método da minha classe. Eu não te disse que eu posso disparar uma exception. Eu não te disse que eu faço tratamento. Não te disse nada, apenas disse, tá aí, toma e usa. Aí você vai fazer teu código e de repente você não trata que o valor é menor do que zero. Aí o usuário vai digitar um valor menor que zero e o teu programa vai ser abortado. Por que que ele vai ser abortado? Porque na minha classe, no meu método, se o valor for menor do que zero, eu estou disparando uma exception. Eu estou disparando um erro. E aí ele vai ser abortado. Aí você vai dizer, mas justo tu não me avisou. E eu vou dizer, Davi, tu não perguntou. Então, comunicação. Então, como é a forma que você tem para comunicar isso daí? Bom, já que eu vou entregar o pacote lá para o Davi, pode ser que a gente não converse, pode ser que a gente não se fale durante o projeto, né? Então, eu vou sinalizar aqui no meu método throws exception. Estou dizendo que o meu método, ele dispara uma exception. Quando você for usar o meu método, ele vai acusar aqui, ó, que o método dispara uma exception, ele manipula um exception. Aí você já sabe, opa, naquela classe aqui que o Gilson fez, ele está disparando uma exception. Então eu vou tratar ela aqui. E aí você vai colocar o tratamento, a captura e o tratamento desse erro aqui com o try-catch. Ok? Então o processo vai funcionar assim. Aí vem aquela pergunta que vocês, né, a afirmação que vocês mesmos chegaram à conclusão. Mas um negócio pequeno desse não tem necessidade. Não, tem não. Mas vocês estão aprendendo com um negócio pequeno para quando chegar com um projeto grande, você já sabe como funciona, tá? Na prática, o que acontece é isso, né? Quando você está entrando na área de TI, de desenvolvimento, e aí eu estou falando de desenvolvimento pesado, né? Não estou falando de desenvolvimento web, front-end, não. Estou falando de desenvolvimento pesado, back-end, um negócio mesmo bem projeto complexo e realmente grande. Na prática, o que é que vai acontecer? O pessoal, quando inicia na TI, começa a fazer manutenção de código, né? Então, vai ser muito comum você chegar num projeto e botarem você para corrigir ou alterar algum código, né? Código que realmente é grande. Então, você vai ter que pegar aquelas linhas de código, vai ter que estudar e vai ver como é que vai ser o padrão, tá certo? E aí você vai lidar
com esse tipo de tratamento de exceção, tá certo? Então aí você já vai saber, opa, ele está usando aqui um tratamento de exceção, um disparo aqui é a exceção, e então em algum canto isso vai ser tratado. Ok? Beleza, Davi? Beleza. Agora, o que é que me diz aí na main que a pessoa não pode digitar um valor menor do que 100? Quer dizer, menor do que 0? Boa pergunta. Aí você está entrando numa outra área, né? Primeiro, o bom senso, né? Primeiro, o bom senso. Eu não vou sacar um valor negativo. Mas o usuário é um bicho que não tem bom senso, muitas vezes, tá? Eu estou falando do bicho no sentido de que quando vocês começarem a lidar com isso, com o usuário, vocês vão ver que o que é óbvio para a gente não é óbvio para o usuário. Então você tem que tratar o usuário como realmente um ser que não tem bom senso, tá? Então, isso daí é algo que já vai fazer parte da IHC, Interação Humano-Computador, que é uma disciplina que vocês vão ter só para isso. Então, isso aqui não é uma coisa que a gente vai trabalhar nessa disciplina, tá bom? Aqui a gente vai trabalhar só com orientação a objeto. Quando vocês fizerem IHC, eu não sei se já estão fazendo, Estou fazendo. pronto. Vocês vão lidar com a interação humano-computador. Como é que eu vou fazer isso com o usuário? Aí, obviamente, você vai ter que colocar aqui, informe o valor do depósito, e aí você vai ter que dizer aqui, né, em letras garrafais, valor positivo. E se o usuário não souber o que é positivo, então você tem que pensar em tudo, tá certo? Então você vai ter que dizer valor maior do que 0. Você tem que pensar em todas as maneiras para evitar que o usuário faça isso. Aí isso daí já é IHC, tá? E aí quando você estiver aqui fazendo a leitura desse dado, se ele digitar um valor negativo, você pede para ele digitar de novo. Aí você vai fazer uma validação de dados aí. Ok? Ok. Agora, assim, a exception, né, aí, Uhum. ela abrange todos os tipos de exceptions, né? Abrange. Então, não seria melhor colocar a exception específica, que é, no caso, a legal lá, Isso. para a gente saber melhor qual é o erro que a gente está tratando? Sim, Faz- exatamente. Essa daqui, né, que é o que eu vou falar exatamente na aula de hoje. Esse é o objetivo de hoje, tá? Se eu vou disparar uma exception, o que é que vai acontecer? O ideal é que eu diga qual é o tipo de exception que eu posso estar disparando, tá? E aí eu vou fazer o tratamento de acordo. Mas onde é que eu vou ver isso? Você vai ver isso na documentação da classe, né? Então você vai ver, se você está colocando aqui, chamando o método, e o método vai disparar uma exception, então você vai lá, olha a documentação dela e verifica quais são, né, os possíveis tipos de exception que ela pode disparar. E aí você vai colocar aqui no teu catch várias exceptions, tá? Então isso daí vai envolver realmente você capturar a exception específica que um método pode disparar. Beleza, Davi? Beleza, show. Beleza. Então vamos lá. Então isso aqui foi o que a gente viu até a aula passada, tá? Tem aqui uns exercícios de fixação. Eu acho que eu esqueci de pedir para vocês fazerem, tá? Eu peço para que vocês façam. Vocês só vão aprender exception quando vocês usarem, tá certo? Vocês podem até entender para que serve, mas nunca vão entender como usar se não usarem. Então, façam esses exercícios aqui que vai ser muito bom. Bom, então o que que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai aprofundar um pouco mais, tá? Eu vou aprofundar um pouco mais aqui esse negócio de exception.
Para a gente aprofundar, eu vou recorrer ao livro do Deitel. Então, capítulo 11, tratamento de exceção, um exame mais profundo, tá? Então, vou sugiro a leitura, quem quiser realmente dominar esse assunto, tá? Eu vejo aqui alguns alunos que realmente têm interesse em aprofundar, então sugiro agora a leitura desse capítulo 11. Aqui eu vou passar por alguns tópicos que eu acho importante ressaltar para vocês, ok? Bom, então vamos lá. O que a gente viu aqui foi um exemplo de como você disparar uma exception e aí capturar essa exception e dar o tratamento dela. Então, quem está disparando essa exception aqui é você. Caso você identifique uma situação que não deva ocorrer, certo? Lembrando que a exception, o nome já diz, é uma exceção à regra, tá certo? Então, aqui eu identifiquei uma situação que não deve ocorrer e disparei uma exception para abortar a execução do código. Depois desse if vem todo o código normal, digamos assim, né, e condições normais do meu método. Bom, e quando uma situação ocorre inesperada que eu não previ? Porque aqui eu estou prevendo. Aqui é uma situação que eu estou prevendo. Pode ser que o valor seja negativo. Mas e se ocorrer uma situação que eu não previ? Aí a própria máquina virtual vai disparar esse exception para você. O próprio sistema, né, o Java, vai disparar isso daí para você. Ok? Então vamos pegar aqui um exemplo bem simples. Vamos pegar aqui um exemplo bem simples da divisão com zero. Ok? Vou pegar aqui esse exemplo da divisão com zero. Vou rodar aqui com vocês para a gente ver o que vai acontecer. Eita, tá difícil.
Vamos lá, vou usar aqui esse exemplo. Do Deitel. E a gente precisa aqui dessa função. Bom, esse exemplo aqui, do livro, o que é que ele vai fazer? Ele vai provocar uma situação que eu não previ. Então, por exemplo, eu vou ter aqui a leitura de um número inteiro. Eu vou fazer uma divisão, tá? Vou pegar um número e vou dividir por outro. Então, eu vou ler aqui o numerador, depois eu vou ler o denominador, e vou passar esses dois valores para uma função chamada quociente, tá? Essa função vai dividir um pelo outro e vai retornar o valor para cá. Ok? Apenas isso. E aí eu vou exibir esse resultado aqui. O numerador, o denominador e o resultado. Ao fazer isso, vou botar aqui 4, 2, resultado, 4 dividido por 2 vai dar 2. Beleza. Agora tem uma situação que não está prevendo aqui. Se eu colocar 4, 0, ele vai dar uma exception. Então, observe que foi uma situação que eu não previ, tá? Embora eu soubesse que eu não posso fazer a divisão por 0, mas eu não previ isso no meu código. E aí o sistema identificou e disparou essa exception, arithmetic exception, divisão por 0. Ok? Na linha 5, tá aqui, então ele fez a divisão, o denominador foi 0. Então, esse é um exemplo de uma exception que é disparada pelo próprio sistema. Tá? Ele fez o throw, né? Ele próprio fez o throw lá do arithmetic exception. E aí, como é que eu vou fazer nesse caso? Tá? Bom, nesse caso, você vai tratar o arithmetic exception. Então, como é que eu faria esse tratamento? Bom, já que a minha função, uma maneira seria tratar aqui dentro da função, mas eu não vou tratar. Eu vou fazer o try catch aqui dentro do main, tá certo? Eu vou fazer ele aqui dentro do main. Então, eu vou fazer o seguinte. O primeiro, a primeira coisa que eu vou fazer é proteger o meu código com o comando try catch aqui. Então, eu vou proteger aqui o código, vou botar exatamente onde ele colocou. Isso. Então, vou botar aqui um try. Vou botar aqui um catch. E eu vou tratar aqui no catch o arithmetic exception.
Quando ocorrer um arithmetic exception, o que é que eu vou fazer? Eu vou exibir essas mensagens aqui. Vamos lá agora ver o que é que vai acontecer. Vou colocar aqui 4, 2, ok. 4 e 0. Ele vai exibir aqui a mensagem. 0 é um denominador inválido. Por favor, tente de novo. Tente novamente, tá? Aí aqui eu deixei esse system error printf aqui só para vocês verem que vocês podem, que vocês têm acesso à mensagem da exception que foi disparada. Tá certo? Você tem acesso. Quando você usa esse erro aqui, ERR, ele vai exibir como uma vermelho, ó, formatado como se fosse mensagem de erro. Tá certo? Eu poderia usar aqui o Alt, normal. Ele ia sair como uma mensagem normal. Mas quando eu uso aqui no System Error, ele vai sair vermelho, né, indicando que é uma mensagem de erro. Então, eu deixei isso aqui só para vocês verem esse recurso, essa possibilidade aí. Ok? Então, Arithmetic Exception disparou. Observem de onde é que está vindo essa mensagem. É exatamente a mensagem que daria caso eu não estivesse tratando o meu erro. Ele vem aqui, ó, do objeto que eu criei, né, nesse parâmetro do cat, isso daqui é o objeto, chamado Arithmetic Exception. Eu posso chamar só de E, para simplificar aqui, dizendo que é a minha exception. Só para ficar mais... Então, se for disparado uma Arithmetic Exception, esse objeto que vai ser capturado, e eu vou chamá-lo aqui de E, eu vou exibi-lo aqui, ó. Tá certo? Ele vai exibir. Eu posso usar qualquer método desse objeto E. Se eu botar um ponto aqui, ó, eu vou ver vários métodos. Então, quando eu crio um exception para disparar, eu estou criando um objeto. Então, se ele é objeto, ele tem atributos e ele tem métodos. Então, eu posso pegar aqui, ó, get calls, dizendo qual foi a causa, né? O get message. Get message é exatamente a mensagem, né, do exception. Deixa eu só botar aqui o get message para a gente ver. A mensagem de erro é essa daqui. Divisão por zero. Tá? Então você tem lá uma série de métodos disponíveis para você, né, usar quando quiser. ToString, que é o ToString é o padrão, né? Se eu não coloco nada aqui, o ToString vai ser o método que vai ser executado. A gente já viu isso aí em uma das aulas. E por aí vai. Então você tem acesso aí a vários métodos da exception, tá certo? Então isso daqui é para você ver que a exception, quando você captura, você tem acesso aí a várias informações sobre ele. Eu vou tirar esse comando, que eu não quero que saia ele aqui. Eu quero apenas que ele dê uma mensagem. 4,
0. Pronto. 0 no denominador inválido. Tente de novo. Ok? Então, aqui eu estou capturando o arithmetic exception. Agora vem uma pergunta que alguém fez no final da aula passada. Eu posso fazer a repetição, eu posso ler novamente, eu posso dar continuidade, né? Em vez de abortar, quer dizer, aqui eu não abortei, né? Porque eu capturei, dei a mensagem e deixei o programa finalizar. Mas eu posso voltar e pedir uma nova informação? Pode, né? Não lembro quem foi que pediu, mas eu disse que a gente ia ver isso nessa aula de hoje. Yasmin, a diferença é que o getMessage ele vai dar a mensagem do erro, né? E o print stack trace já diz, ele faz o rastro, a pilha do rastro da exception. Deixa eu botar aqui só para vocês verem. É a print, né? Print stack trace. Torna vazio. Então, vou fazer o seguinte. Você vai ver o que que é. É exatamente aquela pilha, né? Aquele rastro, aquela pilha com todos os erros que ocorreram, que ele vai acumulando. Deixa eu botar aqui só para vocês verem o que é que esse print stack trace. É exatamente aquela pilha de erros, né? É o rastro lá que ele vai deixando à medida quando dispara. Ele executou a main. Desculpa, ele estava executando a main, chegou na linha 17, ele chamou um método quotient. Chegou nesse método, ele executou e deu um erro na linha 5. Então ele vai mantendo aqui uma pilha com o rastro dos erros, né? Que é o que ele exibe para a gente, né? Que é o que ele exibe para a gente. Aí aqui você consegue ver o rastro. Beleza? Aí quando é que isso vai ser útil? Aí depende de como você quer tratar o erro, né? Há casos em que você pode gerar um arquivo, você pode gravar no arquivo esse stack trace aí. Para quê? Para que depois você pode mandar esse arquivo de log, que é como a gente chama, né? Você manda esse arquivo de log lá para quem fez a classe, aí o cara vai analisar como o Windows faz, né? Às vezes ele dá um erro, ou o Windows e outras aplicações. Aí ela gera um arquivo de log e pergunta se quer enviar lá para o fabricante. Então é uma boa utilização isso daí. Ok? Ficou claro aí? Beleza. Então vamos lá. Então, nosso programa aqui, ele está abortando, quer dizer, ele está finalizando, ele detectou o erro, capturou, não deixou o programa abortar, exibiu a mensagem e aí finalizou suavemente. Vou comentar aqui. E aí ele finalizou suavemente. E aí seria interessante, nesse caso, você voltar à execução, né? Por favor, tente novamente. E aí você volta à execução para que o usuário possa digitar novamente os valores, tá? E aí como é que a gente vai fazer isso? Bom, você vai precisar, obviamente, de um loop, né? Você vai precisar de um loop. E aí como é que você vai controlar esse loop? Você vai usar um flag, né? Uma variável sinalizadora, se ele deve continuar ou não. Então, nesse momento, eu acredito que vocês já fizeram em algum momento aí da vida
algum loop de validação. Acho que fizeram, que tem até questões lá da lista do URI que faz isso, né? Lá da lista 0 que eu passei, de algoritmos fundamentais. Mas se não fizeram, vão fazer. A lista que eu vou liberar hoje para vocês tem justamente isso daqui. Então, como é que você vai fazer? Você precisa de uma variável que vai ser um flag, né? Um sinalizador dizendo se você vai continuar ou não a execução. Então, eu vou ter essa variável que vai dizer se vai continuar ou não o meu loop. E vou usar aqui um do while. Vou usar um do while para quê? Para ele ficar repetindo isso daqui. E eu vou fazer isso daqui enquanto minha variável continue loop vai ser verdadeira. Enquanto continue loop for verdadeiro, ele vai ficar aqui preso dentro desse loop. Ok? E onde é que eu vou controlar isso daí? Esse continue loop. Eu vou controlar ele bem aqui, ó. Se eu chegar até esse ponto aqui, ó, se eu conseguir executar todos esses códigos aqui até esse ponto, significa que não houve exception, que não houve erro. Então, se não houve erro, eu vou sinalizar o meu loop, continue loop com false, ou seja, não precisa continuar o loop. Chegou até aqui, tudo bem, não teve erro. Então, prossegue, pode ir adiante. Aí você seta aqui como falso e o continue loop vai, aqui vai ser testado como falso e ele vai prosseguir. Ele não vai mais repetir. Se por acaso der um erro, por exemplo, se der um exception aqui no quotient, ele vai abortar aqui a execução. E aí o catch do arithmetic captura e aí ele vai desviar a execução exatamente para esse bloco aqui. Ou seja, ele vai pular daqui para cá. E aí ele não vai setar o continue loop como false. Ele vai continuar como true. E aí quando ele chegar aqui, ele volta e vai repetir. Então, o que vai acontecer agora com o meu código? Quatro, 2, vou testar ele a condição normal. Aí fica a dica aí para quem for trabalhar com qualidade de software, né? Quando você está resolvendo um erro, você tem que testar também os casos que não dão erro, para saber se não teve alguma interferência, tá certo? Então, condição normal, funcionou. Agora eu vou tratar a exceção. 4, 0. Pronto. 0 é um denominador inválido. Por favor, tente novamente. Aí aqui ele está aguardando eu digitar novamente. 4. 0. Então agora eu estou preso. Enquanto eu não digitar um denominador válido, eu vou ficar preso aqui até ele digitar um denominador que seja válido. Aí observe agora que o meu programa ficou bem robusto, né? Ele ocorreu um erro, eu capturei o erro, eu interceptei esse erro, né? Dei um tratamento para ele, eu dei uma mensagem e dei a continuidade aí para o meu código. Tá certo? Então isso daqui é o que ocorre, é o que acontece quando você está trabalhando com o sistema, usando um aplicativo, digita alguma coisa que não deve ser digitada, e aí ele identifica, dá a mensagem, e aí você pode digitar novamente. Tá certo? Então esse aqui é o esquema. Tá claro aí, pessoal? Dúvidas? Professor, eu tenho mais dúvida na escrita do código, pode voltar lá.
Posso sim, Samuel. Quando você escreve sempre os erros, né, no caso, arithmetic exception, por exemplo, né, com o cat aí. Toda vez que eu for escrever algum objeto de erro, porque eu imagino que isso daí seja um objeto, né, já que tem Isso. azulzinho, eu vou ter que escrever esse E do lado obrigatoriamente ou pode ser qualquer outro nome? Pode ser qualquer nome. Ah, Isso daqui é como um parâmetro de uma função, Samuel. É como isso daqui, ó. Tá vendo essa função quotient aqui? São dois Sim, sim. parâmetros, né? Ó. Aqui é o tipo de dado e aqui é o nome do meu parâmetro, o nome que eu dei. Então aqui, no cat, é como se fosse um parâmetro de função. Aqui eu posso dar o nome que eu quiser. X, ou XC, ou então exceção. Posso chamar do que eu quiser isso daqui. É que eu usaria exceção. Entendeu? Entendi. Sei lá, C3PO. Ó. Então, o meu Bela objeto referência. é C3PO. Ele é uma referência, exatamente. Nome que eu vou usar para me referenciar, para eu referenciar esse exception. No caso, Ok? professor, seria C3PO, né? Gostei, C3PO, exatamente, cara. Ficaria mais adequado, né? C3PO. Legal. Certo. E aí, professor, na aula passada o senhor tinha mostrado, acho que a maneira mais básica, né, de demonstrar erros. Dessa forma que o senhor escreveu, ela é muito mais... Ela ganharia da outra forma como? De uma maneira mais rápida, ou é melhor, ou é mais organizado também? Mais Imagino. organizada e prática. Você ganha escala. Então, por exemplo, observem que aqui no meu código está muito bem claro para mim o que é regra, o que é exceção. Então, o que o meu código tem que fazer? O meu código tem que fazer isso aqui, ó. Isso daqui é o núcleo, o core do meu código. Ele vai ler dois números, vai calcular a divisão, o quociente entre eles e vai exibir o resultado. Mas e se der algum erro? Bom, se der algum erro, vai estar tratado dentro das seções cat. Então, cada cat vai tratar um determinado tipo de erro. Então, se você começa a pensar, e se, você começa a encher o teu código com vários ifs, vários comandos if else, e aí você já não, chega um ponto, dependendo do problema, chega um ponto que você já não sabe mais o que é a regra do negócio e o que é possível erro, possível tratamento de exceção. Fica tudo misturado. Agora, não. Com o tratamento de exceção, o exception, para mim está claro. O que esse código faz é isso aqui. Ele lê um número, lê outro número, passa esses números para uma função que vai calcular o quociente, ela retorna o resultado e exibe o resultado. Pronto. Ah, mas e se ocorrer do usuário digitar uma letra A? Vamos provocar aqui. Vamos provocar aqui. Essa pergunta aí foi boa, Samuel. Então vamos lá. Vou provocar aqui o seguinte. Eu sou usuário. O mais típico usuário. Por favor, digire um número, um numerador inteiro. Aí eu, como um bom usuário, vou digitar a letra A. Né? Pronto. Acabei de lascar o teu aplicativo. O que é que deu? Deu uma exception aqui. Input mismatch exception. Ou seja, a entrada não é compatível com o que ele esperava. Como assim? Ele esperava que eu digitasse aqui um número inteiro. Eu digitei uma letra. Ou seja, input mismatch. Não bateu aí a entrada de dados. Então isso aqui foi uma exception causada por um uso indevido. O que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que tratar isso daqui. Né? Aqui está a pilha, ó, toda a pilha de execução. Né? O next int, ó, ele acabou
sendo interrompido, abortado, porque eu digitei uma letra. Eu devia ter digitado um número. Ele tentou converter aquela letra para um número inteiro e não deu, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que tratar isso aqui. Eu vou ter que incluir um catch para um input mismatch. O que é que eu vou fazer? Eu vou agora fazer exatamente isso aqui, ó. Vou incluir mais um catch. Vou incluir mais um catch no meu try. Espera aí, que agora... Mismatch. Professor, uma coisa que eu queria muito entender. Esses erros em vermelho que aparecem no terminal do Java, no console, na real, né? Uhum. Eles são basicamente o try-catch, que a gente está vendo aqui. Não, ele é a exception. Observe que sempre que dá o erro, Samuel, ele dá qual foi a exception. Ele sempre diz exception na thread main. Qual foi a exception? Foi essa daqui, ó. Input mismatch exception. Então, essa exception que dá aqui é justamente a exception que eu vou colocar aqui, ó, no meu catch. Para poder capturar. Então fica até fácil de saber, né, quais são os erros que estão acontecendo, digamos assim. Exatamente. Então, se você fizer o teu código e começar a fazer testes, uma bateria de teste para valer, tipo assim, imagina que o código é do teu pior inimigo, tá? O código do teu pior inimigo. Cara, eu vou ferrar esse cara. Eu vou encontrar vários erros. Começa a testar o teu código mesmo com sangue no olho. Você vai começar a ter várias exceptions. Você anota essas exceptions e vai colocando os catches lá dentro do teu código. E aí você vai capturando. E aí fica fácil de você identificar, porque aqui sempre vai ser uma exception, um objeto que ele levantou, que ele disparou. Ok? Então aqui, que eu tenho que importar essa classe. Pronto. Beleza. O código. Mas professor, Fala. no caso, outra coisa que eu queria saber também. Quando aparecem essas exceções em vermelho do próprio Java, quer dizer que a linguagem ela foi programada também em try-catch ou é de outra maneira? Sim, foi sim. Bem observado. Ele dispara um erro, né? O sistema lá, a máquina virtual, ela está toda programada dessa maneira. Se ela ocorre um erro, ele vai dar um throw, né? Vai dar um throw daquele que a gente fez na aula passada aqui, ó. Ele dispara uma exception. Ele próprio dispara. Ele identificou, ele já dispara. Entendeu? Então é aí que está, né? Eu tenho uma exception que eu posso disparar caso eu identifique o problema, e tem a exception que o sistema pode disparar. Então pode ser disparado por mim ou pelo próprio sistema. O próprio Java usa o sistema de exceção dele. Ah, entendi. Entendeu? Mas a gente conseguiria fazer igual o Java faz também, como ele organiza? Ele coloca tudo em sequência, o número da linha e tal. E mostra o que deu erro, né? Botando, tipo, pelo menos o IntelliJ ele faz isso, ele sublinha, né, a palavra com laranja ou vermelho e tal. Cara, eu não sei se tu chegou a ver, Samuel, quando a Yasmin aí perguntou sobre o print stack trace. Tu viu quando eu mostrei? Chegou a ver? Esse método aqui, ele exibe essa pilha aqui, ó. Eu tenho acesso a ela. Dentro do objeto eu tenho várias informações. Então, uma delas é essa pilha aqui. Então, se eu quiser saber todo esse rastro aqui, é só usar aquele método o print stack trace. E aí ele exibe isso daqui para mim.
Ah, Depois eu- certo. Sem eu vou ener- só- Entendi. Eu vou só finalizar aqui, aí depois eu volto a mostrar isso aqui. Ok. Então vamos lá. Então, eu digitei a letra A, deu input mismatch. Então agora eu vou capturar, eu vou colocar mais um catch aqui, ó. O meu try agora vai ter 2 blocos catch. Se ocorrer um arithmetic exception, eu capturo ele e dou esse tratamento. E se ocorrer um input mismatch, eu vou capturar e vou dar esse tratamento aqui. Aqui eu vou chamar de E também. Vou mudar aqui, é muito grande esse nome. Vou deixar como eu mesmo uso. Pronto. Eu uso aqui o nome E. Então, o que é que vai acontecer quando der um input mismatch? Eu vou dar aqui o erro, eu vou comentar essa linha. Não quero exibir o erro agora, não. Eu vou dar um next line e vou dizer que você tem que entrar número inteiro. Por favor, tente novamente. Ok? Então, vamos lá. Vamos rodar aqui para ver como é que vai funcionar. Então vamos lá. Situação normal, 4, 2, está funcionando. Beleza? Agora vamos lá. Situação de exceção. 4, 0. Beleza? Está funcionando, ó. Capturou, deu erro. Ele capturou, deu a mensagem e rodou o loop lá de novo. Então eu vou digitar agora 4, 2, show. Aquele exception continua funcionando. Agora vamos para um novo exception. Então observe que eu estou fazendo aqui os testes, né? Deu o erro, né? O Java disparou o input mismatch. Como ele disparou o input mismatch e eu incluí o catch no meu try, eu capturei aquele erro, aquela exception. Aí eu capturei ela e vou fazer o quê? Vou executar esse código que está aqui dentro desse bloco. Aí ele vai ler, vai dar um next line. Para que ele dá esse next line aqui? Para ele receber o erro? É isso? Não. Não, é para quê? Alguém lembraria, saberia por que ele botou esse next line aqui? O senhor pode mostrar de novo? Posso. Aqui no catch, ele tem um next line solto aqui, perdido. Para colocar dentro da mensagem de baixo? Também não. Eu não, assim, geralmente eu coloco um para pegar, tipo, o buffer do int, né? Isso, exatamente, Yasmin. Quando você lê o inteiro, você já deve ter passado por isso. Quem não passou, vai passar, né? Quando você lê o inteiro, você vai... Ele não lê o buffer inteiro, né? Até o fim, lá da linha. Aí você dá um next line para ele poder descarregar lá o restante da linha e ler a próxima informação. Isso é algo que é muito comum dar lá no URI, né? Porque o URI lê arquivo, lê os dados do arquivo, tá? Mas esse next line é só para ele poder ler o buffer lá do inteiro, ler até o fim. Professor, algum dia isso vai ser corrigido ou isso não é visto como um erro, assim, pelos programadores do Java? É uma boa pergunta. O próximo conteúdo, Yasmin, vai ser arquivo, tá? E quando eu estiver falando disso, eu vou explicar o funcionamento da leitura de dados do Java, e aí vocês vão entender por que isso ocorre. E aí vocês vão ver que isso não é um erro, isso é uma condição do Java, tá? Por que é erro para a gente? Porque não faz sentido. Mas quando a gente entende a classe por dentro, aí você pensa, agora eu estou entendendo por que isso ocorre. Mas ainda assim isso é chato, né? Então assim, não sei se eles vão dar uma solução para isso. Acredito que não, porque isso não é um erro, tá?
mas existem alternativas para você trabalhar sem ser essa daqui, do Nextline, né? Aí eu vou mostrar depois para vocês. Mas aí quando a gente estiver falando de streaming de dados, aí isso aqui vai ficar claro. Tá joia? Ok. Ok, então ele vai dar um Nextline aqui, só para ele não passar direto, né? Para ele ler o buffer, e aí vai dar a mensagem de erro. Pronto. Professor, E aí o loop vai continuar, né? Porque ele está true, e aí ele vai pedir novamente aqui para eu digitar novos números. Eu vou digitar aqui B. Ele vai dar erro, ele não vai sair daqui enquanto eu não digitar um número. Vou digitar um número. Beleza. Vou digitar 0. Denominador inválido. Então agora eu estou preso aqui. O usuário agora tem que fazer o negócio correto, né? Eu estou dando todas as orientações para ele. Pronto. Aí agora finalizou. Ok. Então observem agora o seguinte. O meu código é isso aqui, ó. O que eu quero fazer é apenas isso. Eu quero ler 2 números e quero dividir. Esse é o core do meu código. Esse é o núcleo. Ah, mas e se o cara digitar uma letra? Ah, e se o cara digitar um 0 no denominador? Ah, e se o cara, se você começar a fazer perguntas e se, você vai ter um bocado de if else, e o teu código vai chegar até ficar ilegível, né? Você nem entende mais o que é regra do negócio. Aqui não. Eu sei que aqui é o que eu quero fazer. E eu sei que aqui é o que eu vou executar caso ele saia da regra. É a exceção, tá? Então, para entendimento de código, isso daqui é muito melhor, ok? Quando você está obviamente, com uma classe bem complexa, bem grande, que tem uma regra de negócio bem grande, né? Bem complicada. Então, é bom você separar o que é a regra do que é a exceção. Diga aí, Samuel, tu ia fazer uma pergunta? é que o senhor, a Yasmin acabou comentando de buffer do int, e eu não entendi muito bem, porque eu conheço o buffer pela parte de hardware, não de software. Aí eu queria saber o que significaria esse buffer. Cara, é o seguinte, eu vou falar aqui rapidamente, tá? E em algumas aulas aqui, resolvendo, né? Vocês trouxeram dúvidas para mim lá do URI, quando ele lê um número inteiro e depois vai ler uma string. Aí o que acontece? Quando ele vai ler o número inteiro, ele acaba não lendo a linha inteira. Ele lê só o número e para na linha. Ele não passa para a linha seguinte. E aí o que acontece? Você tem que dar um next line para ele poder ler o restante dos dados até a linha final, até o final da linha, para ele passar para a linha seguinte. Isso é uma situação muito específica, quando você lê o número inteiro, tá? Lê o inteiro e depois vai ler uma string. E aí você usa esse recurso aqui, de botar o next line, tá? E aí algumas aulas aí, né, tá disponível aí, alguns exercícios que vocês trouxeram, eu mostrei. Eu vou voltar a falar disso no próximo conteúdo, tá? Eu vou simular, vocês vão ver acontecer, eu vou mostrar o porquê que acontece, e vocês vão ver que não é erro. E aí, quando você entende isso, que isso não é um erro, aí fica mais fácil de você lidar com essa situação, tá? Mas, resumindo, quando você lê o inteiro, ele lê e para, né? Isso acontece quando você trabalha com arquivos. Ele lê e para. Aí, ele não vai saltar a linha. Para saltar a linha, você tem que dar esse next line aqui, tá? Basicamente é isso. Mas aí depois eu vou falar isso em detalhes lá na frente. Beleza, Samuel? Então, o nosso problema é basicamente porque não soltou linha, é por isso. Isso. Aí ele começa a ler as informações que tem depois do inteiro, como se fosse na linha seguinte. Aí ele baldeia tudo. Então, se a gente desse um system pontual, tipo lá, se a linha, não serviria não, print len? Não, não se viria. Porque a gente está falando de entrada de dados e o system out é saída de dados. Beleza? Tu nunca chegou a passar por esse problema lá no URI?
Sim, já passei, mas eu não sabia que Pronto. tinha um nome. Pronto. Quando a gente estiver fazendo aqui entrada e saída de arquivo, aí isso aqui vai clarear para vocês. Eu volto a falar sobre isso e aí vocês vão entender o porquê. Por enquanto, apenas usem, do jeito que tá, tá? Apenas usem. Ah, deu esse problema, dá um next line, beleza, resolveu. Logo, logo vocês vão entender o porquê que isso ocorre. Beleza? Vamos lá, vamos prosseguir aqui para dar tempo de finalizar exception. Boa pergunta aqui, Yasmin. Existem situações em que eu precisaria criar uma exception personalizada ou o Java por si só conseguiria abranger todas? Não. O Java por si só não abrange todas, não. Eu vou já mostrar aqui, lá no final da aula, quais são as exceptions que o Java abrange. Aí, obviamente, que você pode ter sua própria exception, que a gente vai fazer isso na próxima aula. Eu vou criar uma classe só para mim, de exception, né? Vocês vão ver que é possível fazer isso. E aí vocês vão ver que você pode personalizar, tá? Deixar algo bem específico. Mas, professor, na sua experiência que o senhor tem, o senhor usou mais essas exceptions personalizadas ou as que já existem já conseguem dar conta na maioria dos casos? As que existem já dão conta. Já dão conta. Ah, certo. Você geralmente usa a personalizada quando você, por exemplo, você quer trabalhar multilanguage. Você tem um sistema e que você vai distribuí-lo para vários países, com várias línguas. Aí o que é que você faz? Você pode criar uma classe personalizada, né? Onde você vai ter lá, de acordo com o erro e com o locale do sistema, né? Ele vai, pega o locale, estou rodando meu sistema nos Estados Unidos. Aí eu vou mostrar minha mensagem em inglês. Se eu estiver rodando na Venezuela, ele vai mostrar em espanhol, né? Então você pode montar uma classe com a tradução, digamos assim, né? Com um banco de dados aí. Ela acessa um banco de dados que tem o erro e aí eu vou pegar de acordo com a locale. Aí é um negócio bem personalizado, bem específico. Mas isso aí é algo, né? Que realmente envolve uma situação muito específica, né? Mas na maioria das vezes eu só precisei uma vez trabalhar assim, com multilanguage, né? Aí teve que usar isso. Mas o resto, a maioria, o Java já dava conta. Beleza? Ok. Joia. Aí quando eu for mostrar a classe específica, eu vou falar exatamente a personalizada, aí vai ficar mais claro esse detalhe aí do multilanguage, né? Esse exemplo que eu dei. Ok, o buffer, vamos ver isso aí na entrada e saída de dados. Isso, Gabriel. Então você leu, mas você passou sim, é porque você talvez não tenha lembrado, ou então você já tem o hábito de fazer a leitura com o nextline usando o paciente, não sei. Mas geralmente no URI tem assim, você lê um número inteiro que tem a quantidade de casos de teste. E aí depois você lê vários dados lá. Então isso daí ocorre lá no URI. Tá? Mas aí dependendo da maneira como você programa, de repente você já programa de uma forma que não dá, né, que você não passa por isso. Ok, Alejandro, joia. Vou botar a tua presença. Diga aí, Davi, levantou a mão. Pode falar. Eu estava pensando nas questões do BigCrowd, geralmente a gente tem a gente trabalha com várias coisas ao mesmo tempo que, tipo, tem todos os erros possíveis que pode dar. Aí, como é que a gente faz para ele detectar todos esses erros, pelo menos uma boa parte dele? Porque nas questões a gente chama vários métodos,
usa vetor, array list. Excelente pergunta, Davi, né? E se Obrigado. ocorrer um erro que eu não estava prevendo, vamos supor que eu bote 10 catches aqui para tratar vários erros e ocorre um catch, um exception justamente que eu não coloquei o catch, né? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou fazer isso daí, tá? Então, nesse caso, quando você não souber, né, quando der o erro, você vai fazer um catch bem abrangente, bem específico. Como é que isso vai ser? Vamos lá, vou mostrar aqui agora para vocês. Só atualizando aqui a presença. Beleza. Vamos lá. Então, respondendo aí essa pergunta do Davi, que é muito boa. O que que acontece? Vamos supor que eu preparei aqui o meu código, né? Ele está preparado para trabalhar com input mismatch e com arithmetic exception. Beleza. Agora vamos supor que o usuário consiga provocar um erro que eu não estava prevendo, né? Vamos supor que o usuário, não sei se eu vou conseguir provocar esse erro aqui, mas eu vou tentar. Não. Ele deu, esse aqui ele já capturou, deu arithmetic exception. Estava tentando dar algum outro erro. Bom, mas vamos supor que ocorra um exception. Deixa eu ver se eu pego um exception aqui interessante. Pronto. Vou provocar aqui um negócio bem legal. Eu vou criar aqui, só para exemplificar, criar aqui um vetor com duas posições. Vetor V com duas posições, tá? E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar aqui V. Comando aqui que não tem nada a ver. Eu estou botando esse comando só para provocar o meu erro. Pronto. Então, eu vou jogar o numerador na posição indicada pelo denominador. Negócio aí nada a ver, né? Mas para o que eu quero fazer serve. Eu só estou capturando input mismatch e arithmetic exception. Então, vou entrar aqui com o inteiro, 4, vou botar 0, denominador inválido, vou botar aqui 4, vou botar 1, beleza, funcionou. Agora eu vou colocar aqui 4, 2. E aí ele quer que ele tentou fazer? Ele tentou colocar o 4 na posição 2 do vetor. Só que meu vetor só tem duas posições, a 0 e a 1. Aí ele deu o quê? Array Index Out of Bound Exception. Ou seja, ele disparou uma exception dizendo que
eu tentei acessar, né, o índice fora dos limites do meu array. O índice 2, ó. Aí o que é que aconteceu? Eu não imaginava que isso pudesse acontecer. Então, como é que eu posso prevenir isso daí? Eu posso incluir aqui um catch, onde esse catch vai capturar uma exception. Ou seja, eu estou capturando aqui a classe mãe. Exception, lembrando aqui, ó, deixa eu até aproveitar. A exception é a classe mãe das exceptions. Tá? Então aqui, ó, throwable, exception, error. Ok? A exception, ela tem como filha runtime exception, IO exception. Runtime exception tem class exception, null point exception, arithmetic exception, array index out of bound, no such element, array index out of bound, input mismatch. Então aqui, né, é uma parte da hierarquia da herança de classe. Tem outras classes ainda, muitas, mas essas aqui são as principais. Então, exception é a classe mãe de todas as exceptions aqui. Então, se eu colocar aqui exception, o que é que vai acontecer? Na hora que der um array index out of bound, ele vai verificar. Esse catch é array index out of bound? É não. Então, ele passa para o próximo. Esse catch, ele captura o array index out of bound? Não. Então, ele passa para o próximo. Esse catch, ele captura array index out of bound? Captura. Por quê? Porque uma array index out of bound exception é filha de exception. Ela estende a classe exception. Então, a gente tem uma herança aqui. Então, como essa exception aqui, array index out of bound, é também, antes de mais nada, um objeto da classe exception, ele vai acabar caindo aqui nesse. E aí você pode fazer o seguinte. Você pode dar aqui uma mensagem de erro. Não vou botar como erro, vou botar como um out mesmo. Você pode dizer assim. Erro. Só assim mesmo. Exception. E aí eu vou exibir qual foi a exception que deu. Se eu executar agora, 4, 2. Ele deu aqui, ó, mostrou a mensagem do exception. Não é uma mensagem interessante você deixar isso para o usuário, né? Mas aí o que é que pode acontecer? Você pode botar um erro, uma mensagem mais agradável. Você pode dizer assim, erro genérico ou erro desconhecido. Você pode até botar assim. Erro desconhecido. Tente de novo. Aí como é que você vai poder ajudar o usuário? Bom, você não vai conseguir direcioná-lo. Você não sabe qual foi o erro que deu, né? Mas pelo menos o teu programa não vai abortar. Ele vai ficar com essa aparência, essa cara aí robusta, né? Ou ele botou um negócio aqui, deu um erro, por que que ele deu erro?
Bom, não sei, tenta de novo, né? Até que ele coloque, precisa ser colocado. Ou então você pode colocar aqui um indicativo, né? Pode colocar aqui esse indicativo aqui para o usuário, quando isso ocorrer, ele entrar em contato com você e lhe passar essa mensagem aqui. Aí fica a critério aí de quem está projetando, né? Tem várias maneiras de você sinalizar isso daí para o usuário, tá? Mas o fato é o seguinte, Davi, se por acaso você, né, colocou as exceptions que você, né, imaginou que podem ocorrer e você não quer ser pego de surpresa, né? De repente o usuário consegue a façanha de provocar uma exception que você não pensou, inclui aqui no final essa exception, que aí ela fica como se fosse uma vala comum aí. O que não for capturado por nenhuma dessas cats vai cair com certeza nessa última aqui. Aí é um erro bem específico, né? E aí você pode botar uma mensagem mais elaborada, né? Dar o telefone, o e-mail para o usuário entrar em contato e dar o código lá, o nome da exception para ele poder passar para você. Ficou claro aí, Davi? Ficou. Agora, assim, eu tenho uma dúvida em relação à estrutura do código em si. Uhum. Tudo que está na main, né, a gente coloca num try e depois o cache é onde vai ficar as exceções, correto? Para a gente capturar as exceções. Isso. Agora, aí vai colocando, né, o cache de cada tipo de exceção que pode ocorrer. Beleza. Agora, por exemplo, se tem dois métodos que dão o mesmo tipo de exceção. Aí, no caso, eu só crio um catch. Um catch só? Só. Se é o mesmo tipo de exception, esse catch é suficiente para pegar qualquer, qualquer exception desse tipo aqui disparada, por quem quer que seja, em qualquer momento da execução. Certo, tá bom. Certo? Aí você pode até perguntar, mas como é que eu vou saber de onde veio? Bom, aí você tem esse recurso aqui, né, que eu mostrei. Tem vários métodos aqui que você pode usar para identificar, né, de onde é que veio esse erro, quem disparou esse problema aí. Pode pegar o stack trace, né? Você pode pegar o get calls. Então, você tem aí vários recursos para identificar de onde é que surgiu isso daí. Aí você pode até incluir na tua mensagem de erro. Ok? Tá bom. Entendi. Beleza. Bom, então é isso. Então, agora vocês já sabem, né, como usar a multicat, ou seja, vários cats juntamente com o mesmo try, né? Então você protege o teu código, consegue capturar vários tipos de erro que podem ocorrer durante a execução, inclusive erros que você não estava prevendo, usando aqui o exception, né? Deixando aqui no final o exception. E aí agora, e vocês já sabem como dar continuidade, né, à execução do código. Quando ele dá o erro, ele captura, dá uma mensagem, e aí ele continua a execução do código, ele não aborta mais. Então você tem aí um código, né, robusto, que não vai abortar por qualquer besteira. Ok? Próximos passos aí. Essa daqui é a hierarquia, é uma parte da hierarquia das classes de exception do Java, tá? Sugiro dar uma olhada. Lembrando que aqui é apenas uma parte, não é ela toda, mas é interessante. À medida que vocês forem trabalhando com Java, vocês vão começar
a lidar com vários outros erros, né? E vão começar a saber qual é a situação em que cada um deles ocorre. Então, vocês hoje já conseguem olhar para uma stack trace dessa, né? E dizer de onde é que vem aquele erro, né? Você consegue rastrear aquela exception lá. Bom, aí agora, próximos passos. O que é que a gente vai fazer? Eu vou ainda precisar de mais uma aula com vocês de try-catch para a gente finalizar esse assunto, tá? A gente vai ver na próxima aula o bloco finally, que é um bloco opcional, tá? E aí depois a gente vai ver como criar uma classe exception própria, personalizada para mim, tá certo? Para você usar quando você quiser. Então, com isso daí a gente finaliza essa parte de tratamento de exceção. Para que vocês possam começar a trabalhar com isso, eu vou liberar para vocês uma lista de exercício no URI, com alguns exercícios onde vocês vão precisar usar try-catch. Você consegue resolver o exercício sem try-catch? Consegue. Consegue. Mas eu quero que vocês apliquem o try-catch, né? Apliquem essa lógica que eu fiz aqui com vocês, tá? Para fazer validação. Então, essa lista aqui a V3 precisam usar o try-catch. Eu não vou colocar aqui pronto. São 3 questões onde vocês vão fazer apenas validação de dados, tá? Usando o try-catch. Ela vai envolver um loop como esse daqui. Então, se o cara digitar alguma coisa errada, você vai disparar uma exception usando o throw, e aí você repete novamente a entrada de dados. Beleza? Aí qualquer dúvida vocês trazem aí na próxima aula que a gente vai fechar esse assunto. Pessoal, dúvidas, perguntas? Tranquilo? Professor, só ainda sobre a lista do URI para recuperar as notas lá que o senhor falou. Ah, tá. Eu não abri ainda, né? Não, ainda não. Tá, então vamos lá. Seguinte, bem lembrado, Davi. O que é que a gente vai fazer? Eu vou reabrir aqui a lista do URI para que vocês possam fazer novamente. Vou deixar aberto até o final desse mês, até o final de novembro. Lista 1 aberta. As duas ou só uma? As duas. Tranquilo. Aí como é que vai ser em relação à Lista recuperação das notas? 2. Lista 2. Até o dia 30. Pronto. Aí a segunda chamada vai ser na próxima semana, não vai ser amanhã, vai ser na próxima sexta, tá certo? Vai ser na próxima sexta, e aí quem vai fazer a segunda chamada, quando sair o resultado, eu altero a nota. Quem refizer essa lista aqui, quem for fazer a lista, depois me avisa, professor, eu fiz as questões que eu não tinha feito, aí me avisa, que aí eu faço a alteração depois lá no Uniforline da nota da V1 e da nota da V2, se for o caso.
Ok? Então, Tranquilo. lista 1 e lista 2 reabertas até o dia 30 de novembro. Lista 3 aberta até dia 12 de dezembro. A gente vai ter a lista de arquivos, professor? Vai ter sim, Yasmin. Ah, Vai ter sim. Cadê? Próxima semana eu já libero ela. Bom, é isso aí. Dúvidas, perguntas? Algo mais? No teacher. Beleza. Pessoal, então eu vou finalizar aqui. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, bom final de semana. Até terça-feira. Valeu, professor. É, Gilson. Valeu. Bom final de semana aí. Boa semana, professor. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.